Atenção! Começa agora uma teleaula de língua portuguesa do ensino médio. Você vai assistir a teleaula de número 2. Bons estudos! Que horas esse relógio está marcando? 12:30 ou 12:30? Vamos ver? 12:30. 12:30. 12:30. Meio-dia e meia hora, né? 12:30. E agora, qual é o certo? 12:30 ou 12:30? Se você ficou meio na dúvida, se liga na nossa teleaula de hoje. Você vai descobrir como a gente se engana fácil na hora de usar as palavras meio e meia. Vai ver que para tirar a dúvida, a gente precisa dividir as palavras em classes. Vai conhecer uma dessas classes, o substantivo. E você vai entender também o que é o sentido figurado das palavras e das frases. Para ajudar a gente a entender isso, nós vamos acompanhar a história de uma jovem trabalhadora que está tentando conseguir um emprego melhor. Vamos nessa? Pô, bacana. O Alencar teve ideia para uma história que vai ajudar a gente a resolver essa confusão de meio e meia. A gente vai tentar escrever essa história junto. Certo, Alencar? É isso aí, Machado. A personagem principal da história é uma trabalhadora. Ela é jovem e do tipo que sabe o que quer. E o nome dela é Elvira. Muito prazer. A Elvira sou eu. E eu tô querendo mudar de trabalho. Quero trabalhar com vendas. E eu consegui uma entrevista aqui nas lojas União. Como você pode ver, eu vim como mando figurino. Nem extravagante, nem simplesinha. Nem extravagante, nem simplesinha. E aí, gostou do jeito da Elvira falar? Muito simpática. Mas está faltando dizer porque ela está assim, meio nervosa. Ué, é claro. Ela está sentada ali, esperando ser chamada para uma entrevista. Pois é. A Elvira está sentada com os documentos e com o coração nas mãos. Gostou dessa, Machado? Muito boa, Alencar. Sentada com os documentos e o coração nas mãos. Sentada com os documentos e com o coração nas mãos, Elvira se lembra das dicas que a sua cunhada tinha lhe dado antes de ela sair de casa. Mostra que você está tranquila, como se não precisasse a beça desse emprego. Não vai espinafrar seu antigo chefe, pega mal. E vê se mantém a sua dignidade, mesmo que o cara seja metido engraçadinho. Seja... Elvira, pode entrar. Muito prazer. O meu nome é Almeida e eu sou a pessoa que vai entrevistar a Elvira para saber se ela pode ser uma das nossas vendedoras. Elvira, como vai? Tudo bem? Pode sentar. Então, esperou muito tempo? Não. Eu cheguei 12:30. E meia. Hã? 12:30. Ah, pois é. Pois é, tá aí o problema. Elvira disse 12:30. E se Almeida corrigiu a moça? Vamos ver de novo? Meia. O certo é 12:30. Você concorda que o certo é dizer 12:30? Concordo. Eu não posso dizer 12:30? De jeito nenhum. Por quê, hein? Porque o certo é dizer 12:00 e meia hora. É isso aí, o certo é 12:30. Esse meia aí é meia hora, ninguém diz meio hora. Nós dizemos 12:30, 1:30, 2:30, 3:30, assim por diante. Acho que agora acabou a confusão, né? Muito bem, Alencar. A confusão do meio-dia já está resolvida. Vamos continuar a história da Elvira? Vamos sim. Que essa história de trocar meio por meia e meia por meio dá muito pano pra manga na hora de estudar a língua portuguesa. É verdade. Vai por mim, que eu tenho bastante experiência no assunto. Olha só um exemplo disso. Infelizmente você não tem experiência com vendas, né, Elvira? Bom, no meu antigo emprego eu não trabalhava com vendas, não. Mas eu posso dizer que eu sou meio experiente no ramo. Meio. Viu como essa história é boa pra gente aprender português? O senhor Almeida corrigiu outra vez Elvira. Ela é meio experiente em vendas e não meia experiente. Pois é, mas a Elvira esclareceu o assunto quando explicou pro seu Almeida que já tinha trabalhado numa livraria como vendedora. Por causa do salário, ela foi trabalhar numa fábrica.
E por que você quer sair da fábrica, Elvira? Ai, sabe o que é? É que o meu sonho é trabalhar num lugar onde a gente possa lidar com as pessoas. Eu não tenho medo de serviço não, viu, seu Almeida? Mas lá na fábrica, o meu serviço é pesado. E eu sou meia fraca. Meio fraca, Elvira. Ah, o senhor também acha? Não acho não, muito pelo contrário. Aliás, eu estou sentindo aqui que você é muito desembaraçada e eu acho que você vai se dar muito bem como vendedora. Ai, que bom, seu Almeida. E pra quem que eu entrego o documento? Não, calma. Primeiro, eu preciso te fazer uma pergunta. O que você acha de trabalhar no departamento de meias? Meias? Eu adoro meias. Meias de lã, meias estampadas, coloridas. Agora não é meio não, né? É meia mesmo. Como que é o nome disso aqui? Meia. Ah, e meia, né? Meia. Meia. É isso aí, pelo jeito todo mundo concorda que isso aqui é uma meia. Também é simples, né? O nome disso é meia. Mas às vezes uma simples palavra, meia, pode deixar a gente meio confuso. Vamos ver só. O que você acha dessa meia? Meio grande ou meia grande? Meia pequena. Meia grande. Qual a diferença de uma meia meio grande e de uma meia grande? Ah, é só uma diferença de tamanhos. Acho que nenhuma. Uma meia grande é uma meia grande. Se ela fosse inteira grande, ela era bastante grande, mas ela não é muito grande, ela é só meio grande. Deu para perceber que a palavra meio deixa a gente meio confuso. Mas também nós sabemos duas coisas. Isso aqui quer dizer uma meia. E esta meia é meio grande. Isso quer dizer uma meia um pouco grande. Vamos pensar um pouco nisso? Vamos pensar um pouco. Vamos pensar um pouco nos jeitos diferentes de usar a palavra meio. Eu digo, por exemplo, que o telefone é um meio de comunicação. Ou seja, um instrumento de comunicação. Eu posso dizer que uma pessoa é meio fraca. O que significa que essa pessoa é um pouco fraca. Às vezes, a gente diz que uma pessoa está com meio sorriso nos lábios. E isto quer dizer que o sorriso dela ficou sem terminar. Ou seja, ficou inacabado. E nesse caso, eu posso dizer que esta pessoa está comendo meio mamão. Quer dizer, metade do mamão. Meio de comunicação, meio fraca, meio sorriso, meio mamão. Interessante. É como se a palavra meio fosse um tipo diferente de palavra em cada um destes casos, não é mesmo? Você acha que é isso mesmo, Machado? Tá certo falar em tipos de palavras? Tá sim, Alencar. Na verdade, a gente diz que as palavras estão agrupadas em classes. E uma mesma palavra pode ser classificada de jeitos diferentes. Tudo depende do uso que a gente faz dela. Pera aí, Machado. O que significa classificar palavras? É simples. A gente agrupa as palavras de acordo com as características que elas têm. E aí, nós formamos as classes de palavras. Entendeu? Mais ou menos. Já sei. Imagina uma dona de casa. A cunhada de Elvira, por exemplo. Isso. Imagina ela arrumando as roupas que ela acabou de passar. Aqui em casa eu tenho um critério para guardar a roupa passada. Primeiro, eu separo as roupas das crianças da roupa dos adultos. Depois, eu separo as roupas de homem da roupa de mulher. Aí, então, eu separo as roupas de baixo das roupas de cima. Certo. A cunhada da Elvira está classificando a roupa. Quer dizer, ela está agrupando as peças de roupa que são do mesmo tipo. Não é isso? Exatamente, Alencar. E a gente pode fazer uma coisa parecida com as palavras da nossa língua. Certo. Então me diga aí, como a gente chama essas classes de palavras? Bom, aí depende da palavra e para que elas servem. Então vamos pegar a palavra meio, por exemplo? Vamos lá? O telefone é um meio de comunicação. Meio aqui é um substantivo. Eu poderia substituir meio por outro substantivo. O telefone é um instrumento de comunicação. Entendeu? É simples, não é mesmo? Então vamos dar uma olhadinha na história da Elvira para ver se a gente encontra outras palavras da classe dos substantivos. Elvira. Cadeira. Documentos.
Mesa. Almeida. Entrevista. Mas me diz uma coisa, Alencar. Você percebeu por que todas essas palavras são substantivos? Eu acho que sim. Todas essas palavras servem para a gente dar um nome a alguma coisa, não é isso? Exatamente. O substantivo é um tipo de palavra que funciona como um nome. O substantivo serve para dar nome às coisas. É isso aí, com os substantivos nós damos nomes para os objetos, para as coisas que fazemos, para o que sentimos, pensamos, para as situações que vivemos. No meu caso, por exemplo, o nome da minha profissão é repórter. O que estou fazendo aqui é uma reportagem. Quando eu entrevisto pessoas na rua, o nome disso é uma entrevista. Quando eu me sinto feliz, o que eu sinto chama-se felicidade. E por falar em entrevista e felicidade, você reparou como foram importantes os substantivos usados na história de nossa amiga Elvira? Pois é, você viu como ela mostrou firmeza, mesmo quando o seu Almeida corrigiu os erros de português dela? Isso serve para você ver que ninguém precisa ter vergonha de errar, não. O importante é aprender. Então vamos aproveitar a história do Elvira para aprender mais uma coisinha. O Alencar, no começo da história, disse que a Elvira estava com os documentos e o coração nas mãos. Mas o que ele quis dizer com isso não é exatamente o que você está vendo. Claro que não. Isso foi só uma brincadeira, para a gente ver como o significado das palavras depende muito da situação em que elas aparecem. Vira e mexe, a gente usa expressões que têm sentido figurado. Você sabe qual é o sentido figurado de estar com o coração nas mãos? No dicionário, a gente encontra o seguinte significado para a expressão estar com o coração nas mãos. Com o coração nas mãos, aflito, angustiado em alto grau. Você pode estar perguntando por que eu não disse simplesmente Elvira estava aflita. A resposta é simples. A gente usa o sentido figurado quando a gente quer dar mais força para aquilo que nós estamos dizendo. Veja outro exemplo. Elvira, pode entrar. Lembra dessa cena? Eu quase morri de susto. Quer dizer, levei um baita susto. Quando a gente diz morrer de susto, não significa morrer de verdade. Morrer aí tem o sentido figurado. Bom, deu pra perceber que eu sou meio tímida, meio sem experiência, mas eu aprendo o serviço rápido. Será que eu vou conseguir um emprego na loja? Isso a Elvira só vai ficar sabendo na próxima teleaula. A de hoje já está chegando ao fim. Vamos revisar o que nós aprendemos hoje? E atenção, se liga aí que é hora da revisão. Na teleaula de hoje, a gente viu a primeira parte da história de uma jovem trabalhadora que está tentando conseguir um emprego melhor. Aprendemos porque o certo é dizer meio-dia e meia e não meio-dia e meio. Vimos que na nossa língua existem diferentes classes de palavras e que uma dessas classes é o substantivo. O substantivo serve para dar nome às coisas. Também aprendemos que as palavras e as frases podem ser usadas no sentido figurado, para dar mais força àquilo que nós queremos dizer. Nas próximas aulas, nós vamos aprender outras classes de palavras e, é claro, continuar acompanhando a história de Elvira. Até lá!